Você sempre me pergunta sobre os prejuízos no transtorno do espectro autista, então é claro que é necessário para se fazer um diagnóstico que haja prejuízos, inclusive esse é um dos critérios, é o critério D. Então, o critério A fala sobre os prejuízos na comunicação e na interação, o critério B fala sobre os padrões repetitivos e restritivos de comportamento, o critério C fala sobre a precocidade, o critério D vai falar sobre os prejuízos, então os sintomas devem causar prejuízos clinicamente significativos, tanto no funcionamento social, profissional, em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então é imprescindível que a gente observe, né? Porque quando se fala de um transtorno, obviamente, a gente vai observar prejuízo, né? Intensidade e frequência dos sintomas capazes de trazer prejuízo à vida do indivíduo. E o critério E fala sobre o diagnóstico diferencial. Então, nós vamos avaliar, nós vamos investigar se aquele conjunto de queixas realmente é justificado pelo transtorno do espectro autista ou se é um outro diagnóstico, um transtorno do desenvolvimento intelectual, um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo compulsivo, enfim, outras condições, às vezes tem interseção ampla, o próprio TDAH tem uma interseção ampla com o autismo, e aí, por isso, a avaliação, às vezes, é um pouco mais longa, porque a gente precisa fazer o raciocínio clínico. Agora, para exemplificar, para ilustrar como o prejuízo pode ser gravíssimo, além do que a gente observa, às vezes, de inflexibilidade em casa, na rotina, uma seletividade alimentar, o mutismo, dificuldades na comunicação, na interação, ingenuidade, tudo isso pode ser bastante grave, mas olha a que ponto pode chegar. Então, vou contar uma história para vocês, que foi a Sarah Hendricks que contou, porque foi um aluno dela, um cliente dela, e ele foi encaminhado por um juiz. Então, a Sarah Hendricks atende no Reino Unido. E qual é a história desse rapaz? O rapaz, ele queria muito ter uma namorada, e aí ele refletiu, criou uma estratégia para conquistar uma moça. A ideia dele, então, seria, né, o plano seria entrar no transporte público, entrar em ônibus, observar uma moça bonita que fosse mais ou menos da mesma idade, e aí ele se sentaria perto dela, ou se aproximaria e a pediria em namoro. Simples assim, aquele plano perfeito, objetivo, direto ao ponto e com muito potencial para dar errado. Pois é, mas ele não sabia, na cabeça dele era completamente perfeito esse plano. E ele começou a executar, entrou em um ônibus, observava a moça, às vezes descia junto com ela em algum ponto, andava atrás da moça, e aí tocava no ombro dela e perguntava: você gostaria de ir ao cinema comigo? Você quer namorar comigo? Você quer sair comigo? Você quer tomar alguma coisa comigo? Enfim, ele, né, simplesmente abordava e já pedia a moça praticamente em namoro. E a cultura, né, europeia é ainda mais distante do que a nossa, e isso foi realmente muito assustador para várias meninas. E a gente consegue compreender, né, que na posição daquela menina que era abordada, perseguida, ela não iria imaginar nunca que se tratava apenas de uma pessoa autista que não compreendia as pistas sociais, que não compreendia os passos para o relacionamento, enfim. A questão é que esse rapaz foi denunciado e recebeu voz de prisão. Quando ele chegou nessa conversa com o juiz percebeu que se tratava de uma pessoa diferente. E foi então que o rapaz, né, teve esse diagnóstico de autismo. Antes disso, nem tinha o diagnóstico, e ele foi encaminhado à doutora Sarah Hendricks para, né, conversar, para treinar habilidades, porque o juiz compreendeu que não se tratava de um caso, né, realmente de abuso intencional e que ele não deveria ser preso. E aí, nessa conversa, né, quando a doutora Sarah Hendricks o recebeu, ela desenhou 3 círculos, né, concêntricos, e aí naquele círculo do meio, ela falou para ele que existiam as pessoas que eram daquele círculo íntimo, as pessoas mais próximas, pai, mãe, os irmãos. No próximo círculo, existiam as pessoas que eram conhecidas, os amigos, né, pessoas próximas também, que ele gostava, tios às vezes, mas que não estavam todos os dias com ele, que não tinham tanta intimidade. E no círculo mais externo, eram as pessoas que ele
conhecia, fora desse círculo, ele nem conhecia. E aí ela foi conversando com ele sobre as habilidades sociais, né? Como ele poderia aprofundar os relacionamentos. Então, o autista, muito visual, compreende as coisas, né, de forma mais lógica, e aí para ele ficou mais claro. Ela perguntou, né? Então, como você pode trazer essa pessoa que está fora de todos os círculos para esse próximo círculo aqui, que é das pessoas conhecidas? Como você pode trazer para o círculo das pessoas que são amigas? E aí sim é que a pessoa vai poder se tornar a sua namorada, uma pessoa mais íntima, que vai conhecer o seu coração, as suas características, com quem você vai conversar, né, sobre assuntos mais profundos. Mas, até então, né, você não pode tocar nas pessoas, você não pode falar determinadas frases, você não pode manifestar tudo que você pensa. E ele foi compreendendo que existia um passo a passo e que a gente não poderia. Ele mesmo, né, segundo a Sarah Hendricks, manifestou essa conclusão. Então, eu não posso pular círculos. Eu não posso passar de fora do círculo diretamente para o centro. E é exatamente isso para todos nós. E nem todas as pessoas têm essas habilidades, não precisa ser autista para ter as dificuldades na socialização, na interação, para compreender esse modo de se aproximar de forma mais cordial, mais respeitosa. Mas para as pessoas autistas, às vezes, realmente esse aprendizado não é espontâneo, não é intuitivo, precisa desenhar para que a pessoa saiba. E como vocês podem ver, o prejuízo é realmente imenso. Quer dizer, se o juiz não tivesse tido essa sensibilidade, essa pessoa estaria presa. E sem compreender o motivo, né? Sem compreender os erros que ele havia cometido. Então, felizmente, ele também foi recebido por uma pessoa que é autista, que compreende o autismo em adultos e que o acolheu, validou as dificuldades e também facilitou essa aprendizagem e a generalização do aprendizado sobre a socialização. E aí, o que você achou dessa história? Você também já teve algum tipo de dificuldade assim? Conte aqui pra gente nos comentários, compartilhe o vídeo com quem você gosta, para que todos saibam, né, se conscientizem mais sobre o autismo, principalmente autismo em adultos, e sobre esses possíveis prejuízos que às vezes são invisíveis para as outras pessoas. E vamos aumentar a nossa rede aqui de apoio. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.